Preparem as máquinas porque tem informação exclusiva do Antenado aqui pra você. Oi! Tite, técnico do Cruzeiro, que a galera já tá cornetando, já tá pistola com ele. Tá querendo levar jogador do Flamengo lá pra Minas Gerais. E parece que já tá tendo negociação, hein? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. E eu tenho credibilidade nesse tipo de coisa aqui, Antenado. Modéstia à parte, porque eu não fico dando informação de transferência, de compra de jogador, de vai pra cá, sai pra lá. Porque eu só transmito aquilo que eu recebo. Então eu não invento nada, eu não fico também procurando muito. O que chega até mim, se eu achar que tem credibilidade, que tem alguma notoriedade ali, alguma possibilidade de acontecer, alguma relevância, eu passo. E é o que eu vou passar pra você aqui hoje, porque, de fato, essa pode ser uma bomba mesmo, envolvendo o Tite, técnico do Cruzeiro. Até quando vai durar, a gente não sabe, né? O Cruzeiro, obviamente, e o Flamengo. Então, muito obrigado se você está aqui na mídia independente mais imparcial do Brasil. Se você apoia o nosso trabalho, seja sendo membro, seja com as formas gratuitas, né? Você pode se inscrever, você pode dar hype, você pode curtir o vídeo, deixa o seu like, é muito importante o seu like, você pode comentar, você pode compartilhar. Tem muitas formas de você apoiar aqui o nosso trabalho. E também, se você puder apoiar com o Pix, para Antenados na Jogada, 2018@gmail.com. Aí você vira o nosso patrocinador e você apoia uma mídia independente que trabalha com seriedade, com credibilidade. Beleza, Antenado? Valeu demais. Gente, vamos lá. Sem mistérios, sem mais delongas, o jogador é o Pedro. Tite está de olho no Pedro, do Flamengo. Pedro que teve entreveiro lá com o Felipe Luiz ano passado, o Felipe Luiz deu uma detonada nele na coletiva, ele chegou até a ameaçar sair, né? O empresário dele procurou o time para ele sair, acabou não achando nada, e ele acabou voltando a jogar bem, depois teve a lesão a fratura do braço, e ainda teve uma lesão posterior lá, acho que na própria posterior, uma lesão muscular, que tirou ele da final da Libertadores, enfim. Pedro que teve, talvez, se não o melhor, um dos seus melhores momentos com o Tite, enquanto técnico do Flamengo. Foi na temporada 24, né, 2024, que o Pedro fez muito gol, mas muito gol mesmo. E aí, meus amigos, Tite estaria de olho no Pedro para levá-lo lá para Minas Gerais. E você lembra, vou passar as informações todas aqui para você, vai deixando seu like, não deixe de deixar o seu like. E aí depois eu comento, tá? Primeiro só a informação, depois a minha opinião no final do vídeo. Olha só, você lembra que o Flamengo estava atrás do Caio Jorge, não lembra? No início do ano, desesperadamente. O Felipe Luiz queria porque queria o Caio Jorge, aí ofereceram 30 milhões de euros, o Cruzeiro não quis, aí aumentou a proposta para sei lá mais quanto, o Cruzeiro não quis de novo, bateu no peito, aí o Cruzeiro trouxe o Gerson, aí os cruzeirenses falaram, tá vendo? Aqui a gente compete com o Flamengo, o Pedro Lourenço é casca grossa, e tudo isso que a gente já sabe, né? Acabou que o Gerson não tá jogando nada ainda, tá bom que tá muito no começo, né? O Tite acabou de chegar também, tem um mês, já estão pedindo a saída dele, enfim, isso aí é papo para outro momento. Marcão já tá sendo cornetado lá pelos cruzeirenses. Que coisa engraçada. Mas vamos lá, vamos focar aqui. O Flamengo queria o Caio Jorge, e o Cruzeiro não liberou, ok? Agora, porque o Tite tá querendo o Pedro, pode ser que tenha essa troca. Que o Pedro vá para o Cruzeiro, claro, para você entender. Para ter uma negociação, tem que ter ali o triângulo completo. São 3 lados. É o jogador, o staff do jogador e o jogador, obviamente. É o clube, que quer vender o jogador, ceder se ele tiver em contrato, como no caso, é o caso do Pedro. E o clube que quer comprar, que quer contratar, no caso aí o Cruzeiro. Tem que ter esse triângulo. Os 3 têm que estar
bem fechadinho, senão não tem negociação. O Pedro tem que querer, o Flamengo tem que aceitar e o Cruzeiro tem que estar disposto a pagar. E aí, meu amigo, olha só essa informação, que loucura. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Cruzeiro, a pedido de Tite, procurou a diretoria do Fla com aval dos empresários do Pedro para uma negociação. Vamos falar uma coisa aqui bem... Vamos deixar aqui os pingos nos is, para você ver que aqui não tem papo furado. O empresário do Pedro é nada mais, ninguém menos do que Giuliano Bertolucci. E o empresário do Caio Jorge também é Giuliano Bertolucci. Aí você já vê que tem jogo, né? Já tem jogo. E o Caio Jorge, pelo que a gente sabe, queria vir para o Flamengo sim no começo do ano, né? O Cruzeiro não liberou, mas ele queria vir. Então, o Cruzeiro, a pedido do Tite, procurou a diretoria do Flamengo com o aval dos empresários do Pedro para uma negociação. Primeira proposta, ofereceram 30 milhões de euros, foi o que o Flamengo tinha oferecido pelo Caio Jorge, lembra? E o Fla vai recusar a proposta e propor, segundo a informação aqui da fonte, Caio Jorge mais 5 milhões de euros. Então, se o Flamengo ofereceu 30 pelo Caio Jorge no começo do ano, seria 35, né? Porque é o Caio Jorge mais 5. E o Cruzeiro, que eu perguntei aqui pra fonte, dando moral pro Tite, que tá mal, será que ele não vai cair logo? Aí a fonte me respondeu. Ele tá tocando essa negociação com os intermediários dos dois lados. Parece que o Pedrinho BH vai bancar mesmo. Ele estava falando lá do Bertolucci, né? Os intermediários, enfim. Parece que o Pedrinho, lá do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, vai bancar mesmo o Tite. Aí eu falei, tá, se continuar perdendo é ruim, né? Enfim, mas... Aí, de acordo com a fonte, se o Cruzeiro fizer uma contraproposta, o Flamengo vai oferecer de contraproposta o Pedro mais 5 milhões que o Cruzeiro tem que dar, né? No caso, Cruzeiro, eu quero aqui 5 milhões e você me dá o Caio Jorge. É isso. Se o Cruzeiro não aceitar, de acordo com a fonte aqui, e fizer uma contraproposta de jogador por jogador, é provável, segundo a fonte, é provável que Felipe Luiz e Boto, ou seja, o técnico e o diretor esportivo do Flamengo, aceitem esse acordo. Uma troca simples entre Caio Jorge, de 24 anos, que acabou de completar, com o Pedro, que tem 28 e vai fazer 29 esse ano ainda, no meio do ano, em junho. Ok? Então Pedro é um jogador de quase 29 anos com Caio Jorge aí, pelo Caio Jorge, que tem 24. E aí eu vou te perguntar, você aceitaria essa troca? Você, torcedor do Flamengo, que deve estar me assistindo aqui em maioria, você, torcedor do Cruzeiro, aceitaria também essa troca? E aí agora eu vou trazer a minha opinião, dada a informação. Eu, acho que todo mundo já sabe, né, que eu sou torcedor do Flamengo, mas, enfim, eu tô olhando pelo lado do Flamengo, tá? Eu não aceitaria. Se eu fosse o Flamengo, eu não aceitaria. Primeiro, que eu já falei isso algumas vezes, né? Nas redes sociais aí do Antenados, espalhadas aí. Eu já falei isso. Que eu não ofereceria 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, mas de jeito nenhum. O Caio Jorge teve uma boa temporada, ótima temporada no passado. Sim, teve. Mas essa ótima temporada, ele fez 26 gols, ele como 9, né, como centroavante, mesmo que seja de mobilidade, 26 gols em 46 jogos. Então já não é uma média absurda. Não é. O Pedro já teve médias muito melhores. Mas o time do Cruzeiro não é tão bom quanto o do Flamengo. Sim, tudo bem. Mas o Pedro é mais jogador. Mas o Pedro é mais velho. Sim, tudo bem. Mas o Pedro, que ainda não voltou à plenitude, já mostrou, depois do Mundial. O Pedro veio de uma lesão de cruzado. E o Pedro teve aquela coisa toda. Tem um quê ali de... Ele é um pouco indisciplinado, né? Então, teve problema com o Sampaoli, aquela coisa toda do Pablo, preparador físico, né? Que deu um soco nele. Ele tem algumas indisciplinas, sim, com banco de reservas e tal. Faz cara feia.
Mas ano passado ele fez isso, não quis treinar, o Felipe Luiz descascou ele e ele voltou a melhorar e voltou a entregar e estava muito bem. Você lembra o jogo contra o Palmeiras? O que ele fez? Ele e o Arrascaeta decidiram o jogo. Aí é a questão. Ele machucou o braço, depois machucou a perna, né? O músculo da perna, teve uma lesão muscular. Agora tá voltando, não tá indo em plena forma, mas já fez 2 gols. Ah, no Sampaio Correia, da região dos Lagos, do Rio. Beleza, mas fez. Tá retomando o Pedro. Eu não trocaria. Provavelmente o Pedro deve ser aí... O Caio Jorge também pode ser, mas o Pedro tem chance de ser, quem sabe, até um 9 da Copa, se ele estiver bem até lá. Pode ser que seja. O Pedro tem muito mais recursos técnicos. E o Caio Jorge teve uma boa temporada, sim, nas mãos do Leonardo Jardim ano passado. Mas, se você for pegar o Caio Jorge antes do Leonardo Jardim e o Caio Jorge nos outros times que ele jogou, ele nunca teve uma temporada dessas. Ah, ele é novo. Sim, ok. Mas 26 gols, como a melhor temporada dele, como a mais artilheira, acho que o Felipe tem esse negócio de querer jogador que pressiona, que marca em cima. A gente viu o Plata, a gente viu o Juninho, né, que ele mandou contratar, deu o aval e depois não usou praticamente. Acho até que o Juninho foi injustiçado, que poderia ter sido melhor aproveitado. Enfim, o Felipe gosta desse estilo de jogador. O Pedro não é esse estilo de jogador de fato, mas tem muito mais técnica, muito mais qualidade, muito mais recursos do que o Caio Jorge, tirando essa questão toda da movimentação e de pressionar. Essa é a minha opinião. Aí você deixa a sua nos comentários. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado a você que tá com a gente na mídia independente mais imparcial do Brasil. Beleza? Tamo junto, antenado. Valeu demais, aquele abraço. Torcemos sem parar. Valeu, fui!